Os que abram suas Bíblias em Isaías 40, vou ler alguns versículos, versículo 28 em diante, 4 versículos somente. Vocês acharam no meu amém? Amém. Vamos ler então. Isaías 40, 28 em diante nos diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Como mencionei, eu sou um pregador, mas vou tentar fazer para o Espírito Santo pode nos guiar a fazer. Eu recebi sobre que palavra trazer para vocês. Acho que no momento em que muitos de nós vivemos hoje, essa palavra sobre o cansaço é bem cabível. A Bíblia nos mostra aqui, através desses versículos, na primeira parte, total poder do Senhor Jesus. E a primeira parte nos fala que Ele não se cansa nem se fatiga. Mas na segunda parte, a partir nos mostra as nossas fraquezas. Que sim, os jovens se cansam, se fatigam, os moços caem exaustos. Quando a gente lê essa passagem, a gente vem acreditar que quando fala de juventude, sou só eu, ou então hoje aqui, menores de 18 anos, não é bem assim. Para Deus, todos nós somos jovens. Então, o que ele menciona aqui nessa palavra é que todos nós somos perversos a falhar, a cansar, a cair. Mas como ele mesmo diz aqui, ele não se cansa nem se fadiga, sempre vai estar ao nosso lado, nos resguardando, nos protegendo, nos guiando pelo caminho correto. O pastor mencionou sobre Josué, que seguiu os caminhos de Moisés. Moisés é um que eu queria citar aqui, na realidade, o povo que estava no Egito. Se hoje nos vemos cansados e oprimidos, quem dirá aquele povo que estava no Egito sob escravidão, que de nada podia fazer se Deus não os suprisse? Mas eles se manteram firmes, se manteram na palavra que a eles era dada, esperando confiantemente que Jesus iria mandar alguém, iria visitá-los. Através de Moisés isso ia acontecer. Então, nos dias de hoje, quem somos nós para questionar Jesus Cristo? Naquela época, como escravos, eles adoravam, eles esperavam, confiavam no Senhor. Hoje nós temos tanta liberdade e ainda assim deixamos passar muita coisa da palavra de Deus. Deixamos de fazer a nossa parte, deixamos de seguir o que Deus escreve a nós e nos ensina a fazer. Hoje temos a palavra para nos guiar e ainda assim falhamos. Eles tiveram que esperar e ainda assim, nós Moisés, como o pastor mencionou, muita luta tiveram. Muitos tiveram que passar para conseguir ter essa liberdade que não ainda como temos hoje, mas se sentindo melhores do que quando estavam na época de escravidão. Aqui em Mateus 11, 28, nos tem uma mensagem. Mateus 11, 28 nos tem uma mensagem que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, ontem até comentando com o grupo quando estudava esses 3 versículos, há muito tempo eu pensava que quando Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, eu pensava que jugo vinha de julgamento. Eu pensava muito fielmente que quando seguíssemos a Jesus, carregássemos o fardo que Ele nos dá, que é leve, a sua justiça para conosco seria menor, mas não é isso. Jugo aqui mencionado, naquela época, era um madeiro que se era colocado sobre os pescoços dos animais que puxavam carroças ou arado. Isso era jugo. E para que ele servia? O jugo servia para alinhar um ao lado do
do outro para que ninguém carregasse mais peso que os demais. O que eu entendo aqui é que quando Jesus nos diz que o meu jugo é suave, Ele está nos dizendo que você não vai caminhar sozinho, Ele vai do seu lado e vai dividir o peso, a carga que você tem nas suas costas. Eu vejo muito aqui fielmente que essa pessoa que Jesus se torna ao nosso lado para nos conduzir, devíamos nós fazermos também nos nossos dias. No dia a dia, quantas e quantas pessoas passam aos nossos lados reclamando de alguma coisa e nós só pensamos em nós mesmos. Quantas e quantas pessoas precisam de ter o seu jugo aliviado, mas nós não damos um braço a você para ajudar essas pessoas. É um fato interessante que eu, ao dormir, antes de dormir, fui fazer a minha oração, pedindo a Deus que quebrasse toda a ansiedade para que eu pudesse estar aqui hoje, para ter o meu dia tranquilo. E agora, enquanto o pastor falava sobre aqui Josué, uma coisa me bateu à mente e que eu não tinha pensado, parar para refletir durante o dia. A forma como Jesus trabalha na vida da gente. Durante o dia eu fui trabalhar com uma equipe reduzida, grande parte foi para outra área, eu fui com uma equipe reduzida. E nessa equipe, por incrível que pareça, não tinha um cristão. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho onde a gente está também que tem resgatado muita gente para Jesus. Os meninos que trabalham com a gente têm pego muita palavra de Deus. E um desses meninos que estava comigo passou o dia inteiro falando de Jesus comigo. Amém. Foi uma coisa que eu nunca esperei. E isso, de certa forma, me acalmou e me trouxe à tona vários exemplos para trazer aqui. Porque a minha mente estava fechada, eu pedi, eu falei, o que eu vou falar? Mas ele, por si só, não sendo um cristão como a gente, me deu tanto exemplo, esse exemplo de Moisés, um exemplo de Daniel, que eu quero mencionar aqui também. Mas o que eu tive de experiência é que, quando tiver alguém com um fardo pesado, com um jugo pesado, que possamos ajudá-los também, como Jesus faz com a gente. Nós precisamos de auxílio, mas precisamos dar o braço a torcer para auxiliar alguém também. Porque a lei de Jesus é o ir e pregar, e não adianta de nada eu estar aqui falando para vocês que já conhecem a palavra, que sabem a palavra, e não fazer a minha parte onde eu estou no meu dia a dia. E eu achei muito interessante que, como ele falou de Jesus o dia inteiro, você via o olho dele brilhando, ele trabalhando mais feliz. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Independente de você ter ou não o Espírito Santo com você, e a partir do momento que você se entrega e busca entender a palavra, você se torna uma pessoa melhor, você consegue exercitar suas atividades de forma melhor. Uma coisa que o início dos versículos de Isaías nos falam ali sobre o cansaço é que nós somos seres humanos, nós estamos propensos a falhar, a cansar, mas o que nos ensina é que nós devemos sim guardar Jesus Cristo ao nosso lado, que Ele vai nos ensinar a fazer o melhor, vai nos fazer crescer no nosso dia a dia, vai nos fazer ter melhor proveito. Porque se formos tirar só de nós mesmos, nada podemos fazer, sabemos disso. O exemplo de Daniel que eu quero dizer é através de um outro versículo em si que eu marquei aqui, no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que tiramos daqui? Moisés, quando foi resgatado do Egito, seguiu fielmente as instruções de Jesus. O coração de Moisés era totalmente entregue a Deus, porque ele era sua fortaleza. Independente do que acontecesse, ele enfrentaria Faraó, enfrentaria os egípcios, porque Deus estava com ele, seu coração estava resguardado. Daniel, que eu quero mencionar, é um dos comentários que o menino fez comigo hoje, e a realidade que eu tirei. Daniel era um dos presidentes nomeados por rei Dário, e ele mais dois consigo. Daniel toda a vida entregue a Jesus, seu coração entregue a Jesus Cristo, a sua fortaleza armada, ninguém poderia tocar a Daniel. Os outros dois presidentes observaram isso,
presidentes nomeados por rei Dário, que até então nomeou essas pessoas para o resguardarem, para que nada do povo pudesse atacar a ele, se não chegassem esses presidentes antes. Mas ainda assim, desses três, Daniel se sobressaiu pela sua fé, pelo poder que Deus impunha a ele. Os outros dois viram que de nada adiantava tentar a Daniel, que ele não falharia segundo as leis que o rei teria implantado, segundo as leis que eles implantaram. E decidiram então encher a cabeça do rei Dário para baixar um decreto que nos próximos 30 dias a partir daquele dia, nenhum homem sequer pudesse orar ou adorar outros deuses, algum outro homem. Daniel, por si só, já sabia que isso para ele interferiria. Daniel, a primeira coisa que fez foi ir para o seu quarto, depois 3 vezes ao dia, se não me engano, orar a Jesus Cristo. Os dois que estavam vigiando Daniel viram isso e passaram para Rei Dário. Rei Dário se sentiu pressionado por eles, mesmo não querendo, por conhecer a capacidade de Daniel, conhecer a veracidade das palavras de Daniel, o fez a jogar na cova dos leões, por ser obrigado pela lei que foi implantada, para dar exemplo ao povo. Ao jogar Daniel a cova dos leões, todos sabem o que acontece, depois eu vou escrever aqui também. O rei Dário não dormiu, isso está escrito na palavra, ele não dormiu porque ficou atormentado com o que tinha feito. No outro dia, ao amanhecer, o rei Dário é o primeiro, sai correndo, vai até a cova e grita a Daniel e clama para saber se o Senhor tinha salvado eles. Daniel prontamente responde que Deus tinha mandado um anjo que calou a boca dos leões. Aleluia, Então aí é que eu te pergunto, nos dias de hoje, quem iria encarar a cova dos leões? Quem teria a fé que Daniel tinha? Quem teria a fé que Davi tinha ao ser escolhido tão jovem para governar? Ao ser ungido por Samuel, quem teria a fé de Moisés para encarar o Egito? É isso que eu te pergunto. Daniel, por si só, pela fé em Jesus Cristo, saiu da cova. A história nos fala que o rei Dário pegou os dois que armaram contra Daniel, a sua família, os seus filhos, jogou a cova dos leões. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões consumiram eles. Foi baixado o decreto que não deveriam servir a nenhum outro Deus se não fosse o de Daniel. Eu tive por experiência nessa palavra, que eu já mencionei, que devemos fazer a nossa parte também nessa terra. Provar para cada um dos que não conhecem o nosso Deus que Ele é o único e verdadeiro Salvador. Ele é o único que pode nos salvar da fornalha. Ele é o único que pode salvar da cova dos leões. É o único que pode fazer ressuscitar. Se Deus tem poder para fazer morto ressuscitar, quem não pode fazer em nossas vidas? Irmãos, eu sou exemplo disso. Primeira vez que estou aqui, estou vendo e eu vejo o que Deus faz na minha vida, faz na minha família. Amém, Jesus, glorificado é o teu nome, Senhor. Se hoje estou aqui é pela permissão de Deus. Se hoje estou aqui é porque Deus ungiu a minha casa, o meu lar. Aleluia, Jesus. E me deu essa oportunidade. Como mencionei, me faltam palavras às vezes. Tenho muito a aprender, mas pouco que sei eu quero compartilhar com vocês. E que possamos buscar cada vez mais a palavra de Deus, que ela que Amém, Jesus. nos traz a esse posto que estou aqui hoje e até além disso. Sem ela nada podemos fazer. Nós temos infinitos exemplos, como mencionei, de Davi, jovem, provavelmente se cansou muito em sua vida, se cansou muito em ver que seus irmãos muito tinham perante o rei, muito tinham perante o exército, que incomodavam muito era não poder batalhar ao lado deles. Mas é tudo no tempo de Deus, a gente sabe bem que se ele era novo, se ele só trabalhava como pastor de ovelhas, é porque Deus estava capacitando a ele, estava dando a ele Jesus. tempo para crescer realmente e fazer a vontade de Deus. Vimos na história de Davi como o rei Saul foi falho, como foi ungido por Deus e deixou-se cair também nas tentações, perdeu seu posto por isso. Então, o que nós tiramos é que não adianta de nada ter Jesus ao nosso lado, não adianta de nada carregarmos o jugo de alguém juntamente conosco, pedirmos ajuda, e se lá na frente a gente tropeçar e esquecer de ajudar novamente, esquecer de Jesus. De que
que adianta tudo isso que eu estou fazendo aqui agora, que vocês estão fazendo aqui na igreja, se lá fora a gente se esquece, a gente age de forma diferente. Então que possamos ser, como Davi, pacientes também, que uma hora o tempo de Deus vai chegar, uma hora para fazer o melhor que lhe apraz. E como mencionei, de nada tenho a falar senão o que Deus quer que falemos. Amém, Jesus. Eu grato ao Senhor, tudo entrego ao Senhor, tudo que tem feito, pelo que tem feito nessa igreja. A gente vê um tempo de muita luta, muita gente restituindo de carros, saindo, lutando. E como mencionei em uma das oportunidades que tive até hoje, muito pegamos julgando ao próximo, ou julgamos a nós mesmos. Sabemos que Deus não se agrada nenhum dos julgamentos que fazemos ao outro. Deus mesmo fala que devemos julgar a nós mesmos, carregar os nossos fardos. Não devemos pesar a ninguém, que é totalmente contrário ao que eu li aqui, eu estou tentando passar para os irmãos. Que possamos ser o seu exemplo, que possamos fazer tudo que está de acordo com a palavra aqui, que possamos deixar Deus realmente ser a fortaleza dos nossos corações, que Ele vai tomar conta, que nem o mal vai chegar a nós, como exemplo que eu citei, até mesmo quem você nunca espera vai chegar para te dar no braço, para te ajudar. Então, que possamos dirigir as nossas vidas ao Senhor, que possamos fazer a nossa parte, por pequena que pareça ser, mas aos olhos de Deus, tudo que fazemos a Ele é grande. Merecedores não somos, sabemos disso. Sabemos que pela cruz estamos aqui hoje, pela misericórdia do Senhor, temos essa oportunidade de estar louvando, de estar falando de Deus. Vemos ultimamente tantas e tantas coisas que acontecem no mundo afora e questionamos por que aqui é tão difícil. E não é. Se formos comparar com tudo que vem acontecendo, nós vemos, eu citei na casa do pastor esses dias, numa igreja, 70 pessoas foram decapitadas pelo Estado Islâmico por servirem a Jesus Cristo. Onde a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil? E não fazemos nada. Lá eles entregam as suas vidas a Cristo, literalmente. Muitos desses que morreram, as esposas deles, ou a família que ficou, dava glória a Deus, porque eles fizeram a vontade de Deus e hoje estão lá com Deus. Aleluia, Jesus. Quem somos nós para julgar então, se vivemos em tamanha calmaria aqui e ainda fazemos tudo oposto à palavra de Jesus? Então, irmãos, eu não vou me estender porque realmente não tem muito a falar, mas que Deus venha a tocar o coração de cada um de vocês, que Deus venha a partir de hoje a usá-los cada vez mais, que possam abrir seus corações para receber a palavra de Deus. Para quem sabe, naturalmente estarem aqui também com a palavra, falando do amor de Deus, falando do amor de Deus para quem está próximo a vocês, porque sabemos que Ele é soberano e Ele pode fazer tudo em nossas vidas. Eu, de antemão, agradeço a oportunidade, Deus abençoe a oportunidade, vou procurar evoluir cada vez mais. É isso que devemos fazer, é isso que a lei nos instrui a fazer. Então, Deus venha abençoar a cada um. Eu volto a palavra ao pastor e peço perdão se errei alguma coisa. Os irmãos falam bem que eu vou dizer essa palavra, amém? Amém. Jesus, que Deus possa continuar.